Olá, preparacionista! Inscreva-se no canal e fortaleça a nossa missão. O brasileiro é o maior prepper do mundo. A verdade que ninguém conta. Você já parou para pensar que, talvez, você já seja um prepper mesmo sem saber o nome? Se você acha que preparar-se é algo estranho, ligado a filmes de apocalipse, bunkers subterrâneos ou teorias da conspiração, tem uma revelação para você. O verdadeiro preparacionista não é quem espera o fim do mundo. É quem, todos os dias, encontra uma forma de seguir em frente, mesmo quando tudo parece desabar. E, nesse sentido, o brasileiro é, sem sombra de dúvida, um dos maiores, se não o maior, prepper do mundo. O preparacionismo, como conceito, é frequentemente mal compreendido. Muitos imaginam homens com coletes cheios de equipamentos, vivendo isolados no mato à espera de uma catástrofe global, mas a verdade é bem mais simples, mais humana e, acima de tudo, muito mais brasileira. O brasileiro não precisa aprender a se preparar, ele já nasceu com essa habilidade, só precisa reconhecer isso. Desde a colonização, o povo brasileiro convive com instabilidade, com escassez, com crise, com desigualdade, com falhas estruturais que tornam a vida difícil para a maioria. E, diante disso, o que o brasileiro fez? Inventou, recriou, adaptou, sobreviveu e, muitas vezes, prosperou. Não com recursos, mas com criatividade, resiliência e uma habilidade que dá a volta por cima. Isso não é sorte, é preparação, é autossuficiência, é resiliência prática. É o que o curso Prepper 360 chama de mentalidade de preparação estratégica. E o brasileiro já vive isso há séculos. Pense comigo, quantas vezes você já viu alguém na sua comunidade, na sua família, que diante do desemprego abriu um pequeno negócio, um carrinho de pastel, uma costureira em casa, um motorista de aplicativo, um vendedor de chinelos na praia, um agricultor que planta no terreno baldio, um jovem que vende artesanato na internet? Todos esses são exemplos reais de preparação financeira e de sobrevivência. São pessoas que, ao invés de esperar por uma solução externa, criaram a sua própria rede de segurança. Isso é preparacionismo. Não é sobre armas ou bunkers, é sobre não depender, é sobre ter um plano B, C, D, é sobre saber que se o sistema falhar, você ainda tem uma saída. E isso está em todo lugar. Na favela, onde a comunidade se organiza para proteger seus filhos. No morro, onde a água é escassa, mas as pessoas armazenam em cisternas e reutilizam com sabedoria. Na roça, onde o pequeno agricultor planta para comer e vender, cria galinhas, capta a água da chuva, faz seu próprio sabão. No condomínio urbano, onde a família tem um botijão extra de gás, um gerador de energia, um estoque de arroz e feijão. Em todos esses lugares, o brasileiro está se preparando, mesmo sem saber o nome da prática. O microempreendedor individual, ou MEI, não é apenas uma figura econômica, é um símbolo vivo do preparacionismo nacional. É a pessoa que, diante da crise, diz: se não há emprego, eu crio o meu. É o cabeleireiro que vira dono do salão, a diarista que vira prestadora de serviços autônoma, o motorista que vira empreendedor da própria rota. Esse não é só um ato de sobrevivência, é um ato de soberania, de controle sobre o próprio destino. E o que dizer daquela tia que sempre tem um pote de feijão guardado? Da avó que nunca joga nada fora, porque um dia pode servir? Do pai que guarda todo mês uma pequena quantia em moedas para a emergência? Da mãe que faz doação de roupas usadas, mas mantém um baú com roupas boas para o caso de precisar? Essas são práticas de armazenamento, gestão de recursos e planejamento familiar, pilares fundamentais do preparacionismo. O brasileiro sabe no sangue que o sistema não é confiável, que o emprego pode sumir, que a conta de luz pode subir, que o transporte pode parar, que o supermercado pode ficar vazio. E por isso, ele nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele tem um bico, tem um terreno, tem um parente que pode ajudar, tem um plano. É por isso que o brasileiro é um mestre em simulação de crise. Ele não precisa treinar em um curso. Ele vive isso todos os dias. A greve dos caminhoneiros de 2018 foi um exemplo brutal disso. Em poucos dias, as prateleiras se esvaziaram. Os postos ficaram sem combustível. O transporte parou. E o que as pessoas fizeram? Se organizaram, compraram com antecedência, dividiram recursos, criaram redes de apoio. Muitos já tinham estoque, outros improvisaram, e a maioria sobreviveu, não por milagre, mas por preparo implícito. Até mesmo a cultura do jeitinho é uma forma de preparação. Não estou defendendo a corrupção ou a quebra de regras. Estou falando da habilidade de resolver problemas com o que se tem, de adaptar, de improvisar com inteligência, de encontrar saídas onde outros veem muros. Isso é, em essência, o que um prepper faz: enfrentar o inesperado com calma, conhecimento e ação. Mas, ao lado desse herói cotidiano, existe um outro lado da moeda: o cidadão inerme. Em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil,
tem se fortalecido, de forma sutil mas eficaz, a figura do cidadão inerme, um indivíduo que, por design político, social ou cultural, é sistematicamente desestimulado a desenvolver autonomia, capacidade de defesa e responsabilidade por sua própria segurança. Ele é moldado para acreditar que o Estado resolverá todos os seus problemas, desde a proteção contra a violência até o fornecimento de alimentos e serviços essenciais. Ele é ensinado a depender, a delegar, a esperar. Quando o sistema falha, e falhará, como demonstrado repetidamente, ele fica paralisado, vulnerável, sem recursos para reagir. O cidadão inerme não é fraco por natureza, mas por condição. Sua inércia é o resultado de uma cultura de dependência que desencoraja a autossuficiência, ridiculariza a precaução e deslegitima o preparo como exagero ou paranoia. Ele acredita que emergências são responsabilidade do governo, que a polícia sempre chegará a tempo, que os hospitais nunca faltarão medicamentos, que o supermercado sempre terá arroz e feijão. Ele não tem um plano B porque nunca foi ensinado a pensar que um plano A poderia falhar. Essa figura é especialmente perigosa no Brasil, onde a infraestrutura pública é frágil, os serviços de emergência são sobrecarregados e as crises são frequentes. Um cidadão que espera passivamente pela ajuda estatal em meio a uma enchente, um apagão ou uma pandemia, na verdade está apostando sua vida em um sistema que muitas vezes não consegue nem garantir o básico. A tipologia do cidadão inerme pode ser identificada por uma série de características comuns. Dependência total do Estado. Acredita que a segurança, a saúde e a alimentação são obrigações exclusivas do governo e que qualquer esforço individual é desnecessário. Falta de habilidades práticas. Não sabe como purificar água, fazer um curativo, plantar alimentos ou se proteger em uma situação de risco. Despreparo financeiro. Vive no limite do orçamento, sem reservas, sem plano para desemprego ou crise econômica. Consciência situacional baixa. Não percebe os sinais de deterioração social, econômica ou ambiental ao seu redor. Paralisia diante da crise. Quando confrontado com uma emergência real, entra em pânico, não sabe o que fazer e espera que alguém resolva por ele. Esse modelo de cidadania é, no fundo, uma forma de desempoderamento. Ele transforma um indivíduo em um espectador passivo de sua própria vida, vulnerável a qualquer ruptura nos sistemas que o sustentam. No Brasil, a figura do cidadão inerme é alimentada por uma combinação de fatores. Educação que não ensina autonomia, o sistema educacional raramente aborda temas como primeiros socorros, preparação para desastres, finanças pessoais ou cidadania ativa. Cultura do imediatismo. A sociedade valoriza o curto prazo, o consumo e a conveniência em detrimento da paciência, do planejamento e da disciplina. Desinformação e desconfiança. Muitos veem o preparacionismo como algo radical, associado a extremistas ou teorias da conspiração, o que afasta pessoas comuns de práticas racionais de segurança. Quando o Estado falha, como em Manaus com a falta de oxigênio em 2021 ou no Rio Grande do Sul com as enchentes de 2023, o cidadão inerme fica à mercê do caos. Essa realidade exige uma ruptura com o modelo passivo. É preciso abandonar a ilusão de proteção total e assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar. É aí que entra o preparacionista como antídoto. O cidadão ativo. Ele é o oposto direto do cidadão inerme. Ele é um cidadão ativo, consciente, capaz e responsável. Ele não espera que o governo resolva tudo. Ele entende que o Estado tem um papel importante, mas que a primeira linha de defesa é ele mesmo. No contexto do curso Prepper 360, o preparacionista é formado como um gestor de riscos pessoais e familiares. Ele desenvolve uma mentalidade de antecipação, aprende a analisar cenários, a monitorar riscos emergentes e a praticar simulações de crise. Ele não vive no medo, mas na prudência. Ele não se isola, mas fortalece suas redes de apoio. Ele não acumula apenas suprimentos, mas conhecimento, habilidades e resiliência emocional. O preparacionista brasileiro é um empreendedor da própria segurança. Ele pode ser um professor que monta um kit de emergência, um motorista de aplicativo que aprende primeiros socorros, uma dona de casa que cria uma horta em apartamento, um aposentado que organiza um grupo de vizinhos para troca de favores. Ele entende que, em um país de incertezas, a melhor proteção é a preparação. O Brasil precisa de mais cidadãos ativos e menos cidadãos inermes. O preparacionismo, quando bem compreendido, não é um movimento de isolamento,
mas de empoderamento coletivo. É uma filosofia que combina responsabilidade individual com solidariedade comunitária. Ao se preparar, o cidadão ativo não apenas protege a si mesmo, mas também se torna um recurso para os outros. Ele pode ajudar o vizinho idoso durante um apagão, compartilhar alimentos em tempos de escassez, orientar uma família desabrigada após uma enchente. Ele transforma a vulnerabilidade em força, o medo em ação. O curso Prepper 360 tem o papel de formar esse novo tipo de cidadão. Ele ensina que preparar-se não é um ato de desconfiança no Estado, mas de responsabilidade com a vida. É um ato de maturidade, de coragem e de amor. É a construção de uma sociedade mais resiliente, onde cada indivíduo é um agente ativo de sua própria segurança e do bem comum. Imagine um país inteiro com essa consciência. Imagine se cada brasileiro entendesse que suas habilidades de sobrevivência não são sinais de pobreza, mas de força, inteligência e adaptação. Imagine se cada avó, cada tio, cada vizinho do morro ou da favela fosse reconhecido como um especialista em gestão de riscos, porque é exatamente isso que são. O agricultor que capta a água da chuva para o ano inteiro está praticando sustentabilidade e preparação hídrica. O vendedor ambulante que diversifica seus produtos está praticando gestão de riscos econômicos. A mãe que ensina o filho a trancar a porta e não confiar em estranhos está ensinando consciência situacional e autodefesa. O jovem que faz faculdade à noite enquanto trabalha de dia está praticando resiliência física e emocional. Tudo isso é preparacionismo. E o mais belo é que, na maioria das vezes, é feito com amor, dignidade e esperança. Se este conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Eu sou um prepper nato. Sua interação ajuda a espalhar essa mensagem de orgulho, identidade e empoderamento. O preparacionismo não é um movimento importado, não é um modismo, é uma resposta prática a uma realidade difícil. E o Brasil é talvez o país que mais entende disso no mundo. Nossa história é feita de superação, de reinvenção, de luta diária. E por trás de cada sorriso, de cada vamos que vamos, há um plano silencioso de sobrevivência. E é com esse olhar que devemos enxergar o futuro, não com medo, mas com orgulho, não como vítimas, mas como campeões da resiliência. Porque, no fundo, o brasileiro não precisa aprender a se preparar. Ele só precisa reconhecer que já sabe. E, ao reconhecer, transformar essa sabedoria ancestral em um legado de segurança, autonomia e paz de espírito para as próximas gerações. É exatamente com essa visão que nasceu o curso Prepper 360. Aqui você terá uma visão 360 graus. O futuro pertence àqueles que se preparam para ele.